Aliás, duas feras, né? Washington Oliveto e Sebastião Salgado. Vamos conversar agora com João Weiner, diretor de cinema, documentarista, foi fotojornalista por 20 anos, participando ao vivo daqui do Poder Expresso. Agradeço demais pela presença, João, neste momento de grande consternação, né? Aqui, todos nós que gostamos de cinema, que gostamos do jornalismo, do fotojornalismo, né? Fazendo aqui um registro, né, do que foi, do que é Sebastião Salgado, do que é a obra dele. Por isso a gente agradece demais a sua participação aqui, João. Bem-vindo. Pô, eu que agradeço, gente. É um prazer poder estar aqui e poder falar desse cara que foi tão importante, né, para todos nós, assim, para o Brasil e para o mundo. Conta pra gente, você teve uma convivência com ele? Cara, eu tive uma convivência em alguns momentos, né, mas acho que o mais legal foi quando eu comecei a trabalhar na Folha em 96, se não me engano. Eu era muito moleque, eu tinha 19, 20 anos, e cheguei na redação, e acho que na primeira semana de redação que eu estava lá, eu cheguei um dia e dei de cara com o Sebastião Salgado, sentado na mesa dos fotógrafos ali, quase com o pé em cima da mesa e conversando, enfim. E você imagina o que é para um moleque de 19, 20 anos você chegar, ser contratado ali num dos seus primeiros empregos e de repente você está sentado do lado do Sebastião Salgado, né? E então, assim, foi um aprendizado gigantesco, né, que eu tive com ele. Acho que é um cara que eu tenho uma admiração gigante. Eu me espelhei muito nele, né, em muitos momentos, assim. Eu aprendi muitas coisas, né, enfim, a maneira como ele enxergava a fotografia e como ele enxergava o mundo mais do que qualquer coisa, né? Porque eu acho que ele era um cara que tinha um olhar para o mundo que ia muito além da fotografia. Acho que a fotografia era um mecanismo que ele encontrou para poder estar perto das coisas que ele gostava e dos lugares que ele queria visitar e para fazer o que ele queria fazer e provocar as transformações que ele gostaria de provocar, né? Eu acho que a morte do Sebastião Salgado ela traz uma reflexão muito interessante também, que eu acho que ele está meio que quase morrendo junto com a profissão de alguma maneira, sabe? Eu acho que o fotojornalismo, como ele existiu, como ele foi, eu acho que hoje em dia a gente está muito submerso em imagens de tudo quanto é lado e eu acho que falta tempo de reflexão, de olhar uma imagem como as imagens do Sebastião Salgado, que eram feitas com um apuro muito grande, com cuidado, com um preciosismo muito grande. E hoje em dia a gente está com essa coisa, cara, com tantas imagens, 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 né? Cada vez mais tem menos espaço para fotografia e mais espaço para o vídeo e para outras coisas. Tudo muito rápido, tudo sem reflexão. Então, a tristeza da morte do Sebastião Salgado, ela se junta com a tristeza pela morte desse jeito de olhar, né, de fotografar, de, enfim, de pensar o mundo e de entender as coisas, assim, né, e me fez parar para pensar um pouco isso, assim, eu estou bastante triste, né, encontrei com o Sebastião vários outros momentos na vida, né, enfim, a gente sempre tinha nunca fomos amigos, mas tivemos uma relação, né, enfim, próxima em alguns momentos e sempre eu deixei claro a admiração que eu tinha por ele, enfim, tudo que eu aprendi com ele. E o que você aprendeu com ele? Conversando, ou nos momentos em que você teve ali frente a frente, ou quem sabe se inspirando nele, tendo contato com a obra dele? O que ele deixa para você em termos de aprendizado? Cara, eu acho que uma das que eu mais usei, né, de todo o aprendizado foi gigantesco, de tudo que eu mais usei na vida foi que ele gostava muito de trabalhar sozinho, sozinho nos lugares. E ele dizia que quando você chega sozinho num lugar, quando você chega em grupo, normalmente você forma um grupo e fica um grupo fechado e você tem muito mais dificuldade de se integrar àquele lugar onde você está visitando. Quando você é um cara que está sozinho naquele lugar, você é facilmente, os grupos integram você, te botam para dentro do grupo e quando você vê, você está ali dentro e aí é a hora que você tem a oportunidade de fazer as melhores fotografias e conseguir quebrar um pouco daquela barreira, né, enfim, que a câmera impõe. Quando você está em grupo é muito mais complicado de você se inserir nos outros grupos e quando você está sozinho você consegue, né, ir chegando e quando você vê o grupo te bota para dentro, porque de alguma maneira você oferece menos risco tanto sozinho do que quando você está em grupo, né, enfim. Então isso era uma coisa que eu trouxe para a vida, sabe? De tentar não
fazer muito barulho quando eu chego e tentar chegar o mais sozinho possível, né? Nem sempre dá para trabalhar sozinho, mas enfim, quando eu podia sair sozinho para fotografar e entrar nos lugares, eram onde as coisas mais rendiam e eu entendia o que ele dizia, né? Enfim, entendia o que ele queria dizer com isso. Mas eu acho que tem muitos outros ensinamentos enfim, que nunca foram nem conversados, mas que através do exemplo você acaba entendendo, né? Primeiro é você se entender que dá para você chegar em lugares onde às vezes a gente acha que não dá, né? Um cara como o Sebastião, que era um cara, um brasileiro, um cara que foi para a Europa numa situação e conseguiu, porra, o cara foi fotógrafo da Magnum, foi fotógrafo da Sigma, o cara conseguiu, pô, fotos absolutamente inacreditáveis, né, e até o fato da grande foto, né, que mudou um pouco a carreira dele, que foi a foto do assassinato do Ronald Reagan, né, que ele estava sem credencial, ele acabou ficando do lado de fora e acabou fazendo uma foto que todos os fotógrafos que estavam credenciados não conseguiram fazer. Então, isso foi um outro aprendizado, que nem sempre, às vezes você não ter a credencial pode te colocar num lugar que mesmo que não seja o melhor lugar, ele pode ser um lugar onde vai acontecer uma coisa que só você vai ter, enfim. Essa foto do Reagan mudou a vida dele, ele ganhou uma grana que permitiu que ele conseguisse alçar voos maiores na carreira dele, conseguisse ter a tranquilidade econômica ali, né, para poder fazer coisas muito maiores, né. Então, essa busca, né, essa atenção que a gente tem que ter pelo imprevisto, né, por uma coisa que não... A ação está prevista para acontecer lá dentro, está todo mundo credenciado, mas, pô, às vezes do lado de fora está acontecendo uma coisa que vai surpreender e que você vai fazer sozinho. Então, é isso, fora, né, enfim, a coisa estética dele, a maneira com que ele... O cuidado que ele tinha com os prints, né, com as ampliações que ele fazia, o cuidado que ele tinha com a pós-produção, né, essa foto do Reagan, né, com a pós-produção do material, enfim, né, você tratar aquele material com um carinho e um cuidado que às vezes no dia a dia do fotojornalismo a gente acaba não conseguindo ter. Então, enfim, ele é um cara absolutamente incrível, e sem falar né, enfim, no que ele fez, né, em Aimorés, enfim, no trabalho de reflorestamento que ele estava fazendo lá, que eu inclusive tive com ele lá uma vez e tive a honra de que ele me mostrasse um pouco desse trabalho que ele estava fazendo. Então, pô, é uma perda gigantesca, gigantesca mesmo, para o Brasil, para o mundo, né, enfim. E é muito triste a gente pensar que com ele está indo embora sei lá, uma profissão quase, né, do jeito que a gente conheceu, né. João, quando você falava aqui, isso é curioso, eu não sabia desse detalhe da profissão, da obra de Sebastião Salgado. Achei aqui o momento em que o Reagan leva o tiro, né? E deixa eu te perguntar, essa é a foto que é a sua preferida de Sebastião Salgado? É a foto mais marcante ou tem alguma outra? Não, tem muitas outras, poxa, eu acho o livro Terra dele uma coisa absolutamente maravilhosa, o Gênesis, o Trabalhadores, enfim, a obra dele, eu não consigo te dizer uma foto preferida que eu tenho dele. Essa foto do Reagan especificamente, eu cito ela como exemplo, não por ela ser a melhor foto, né, mas é uma foto que é completamente diferente do resto do trabalho dele, né, uma foto, não dá para dizer uma sorte, né? Porque, enfim, mas ele estava no lugar certo, na hora certa, e ele fez a foto como tinha que ser feita. Mas o fato é que essa foto fez com que ele conseguisse mudar de patamar dentro do fotojornalismo, né? Fez com que ele conseguisse dar um salto e passar a fazer os projetos autorais dele. Porque até então ele era um fotógrafo como eu fui, como vários outros foram, né? Um fotógrafo que trabalhava para uma agência de notícias, ou para um jornal, ou para qualquer coisa. Então, eu acho que quando ele consegue fazer essa foto ganha o mundo, e ele consegue finalmente ganhar um dinheiro, né, enfim, nada também de ficar milionário e tal, mas um dinheiro que permitiu ele a ter uma tranquilidade para que ele pudesse investir na carreira autoral dele. Então, é quase como talvez se essa foto não existisse, ele não... Imagino que ele teria conseguido de outras maneiras, obviamente, mas essa foto foi, né, meio que uma chave, né, para que ele pudesse, beleza, agora que eu estou
financeiramente que eu conseguir alguma segurança, eu vou focar no que eu quero fazer, que é o meu trabalho autoral, que é o que eu acredito, que é o que eu gostaria de fazer. E aí ele começa essa obra absolutamente incrível, né? Enfim, que começou ali e não parou nunca mais, né? Outra coisa muito curiosa é que ele é um fotógrafo que começou na fotografia muito mais velho, né? Eu não me lembro exatamente agora a idade que ele começou, mas ele começou com 35 anos, se não me engano, enfim, que é uma idade que não é comum. Normalmente a gente começa a fotografar muito mais cedo, né? Então essa também é uma outra coisa que eu acho muito, muito maluco, né? Como é que o cara começou mais tarde do que todo mundo e conseguiu chegar onde ele chegou, né? Então, enfim, ele é um exemplo por várias coisas, assim, né? Pela postura dele, até pelo jeito dele, pela humildade, pela maneira com que ele tratava as pessoas. Ele é um cara muito doce, né? Ele é um cara muito agradável, é um cara que, quando ele chega, você... Sabe aquela presença que não incomoda? Uma presença que te deixa tranquilo. E eu acho que essa presença dele, esse jeito dele sereno, né, e calmo, né? Ele gostava de fotografar cantando, ele gostava de fotografar cantando, ele gostava de andar sozinho, ele chegava de um jeito muito doce né, nos lugares, e eu acho que isso fazia com que ele conseguisse entrar de um jeito, né, de ser aceito de um jeito muito mais legal, e isso fazia com que ele conseguisse as melhores fotos. João Weiner, diretor de cinema, documentarista, fotojornalista por 20 anos, contando aqui um pouco dos bastidores dessa convivência com Sebastião Salgado, falando sobre o legado de Sebastião Salgado e a nossa tentativa, né, João Weiner, de manter a sobrevivência do fotojornalismo, do documentarismo, né, do fotojornalismo raiz, né, em meio a essa avalanche de informações em que nós encontramos diariamente. A gente agradece demais pela sua reflexão, pelo bate-papo aqui, João. Um ótimo trabalho para você, meu amigo. Até a próxima. Muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu para vocês também. Um abraço. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.